Você já ouviu aquele ditado que o diabo dá com duas mãos e tira com quatro patas? Pois é, em relação a Lúcifer, não existe nada tão verdadeiro. Não há um pingo de mentira nessa frase. Nesse vídeo, eu vou lhe dizer porque você deve pensar 1000 vezes antes de fazer o pacto com Lúcifer e jamais fazer, nunca pactuar com ele. Então, venha conosco para o vídeo, muito interessante. Tarô de Marselha, baralho cigano, tarô de Witch, baralho cigano Petit Normandie, tarô de Marselha. É conosco, você entra em contato conosco, a consulta é profissional e você vai ter acesso a todos os vídeos, a todos os áudios, você vai ter acesso e o jogo de búzios, que você basta mandar data de nascimento, nome completo e não precisa fazer perguntas, que a gente vai te mandar um jogo de búzios com mais de 1 hora, completamente assertivo para você. Aí depois, se você quiser, você faz perguntas, ainda fazendo parte do mesmo jogo. E se você quiser, você tem o jogo de búzios, mais o seu mapa astral dos orixás, curioso, necessário. E o número celular, esse que a gente deixa aqui, 81993933813. E agora vamos deixar de conversa, que quem gosta de conversa é pai de moça, e vamos ao vídeo. Quando as pessoas nos procuram para fazer pactos, a gente indica o primeiro, que é o patrono da casa, que é nada mais, nada menos de que Beelzebul, Baal, Bael. Ora, com Beelzebul, Baal, Bael, você vai estar se tornando uma criança na casa. Como eu, há dias atrás, entrei em uma casa da nação Jeje e me tornei a Bian. Aqui vocês estão vendo a guia dos meus orixás, que é Baru, Xangô com Exu. E aí fui feito nessa nação Jeje. Então, quando você faz o primeiro pacto com Beelzebul, nós entendemos, e os deuses entenderam, que chegou ali uma pessoa que precisa aprender a ser devota dos seus deuses, a ser leal para com a sua missão, porque agora você tem uma causa, que é a causa de Lúcifer, a ter devoção, o que nós chamamos de chama negra, despertando a chama negra em nós, faz parte da liturgia. Nós falamos para você, a pessoa vai aprendendo ali aos poucos, e nós vamos falando oralmente em como as pessoas vão aprendendo a presentear, a oferendar aos deuses, a se tornar pródiga, porque essas pessoas que vêm geralmente têm aquela mentalidade de crente, de pai santo. Você vai fazer um trabalho, o pai santo passa uma lista e você diz: porra, que feira, hein? Ele vai comer um mês. Já aconteceu aqui, de Samael pedir a uma pessoa alguma coisa, e depois que Samael ir embora, ela falar: com o que ele pediu eu faço 2 feiras. E aí a pessoa, a posteriori, ter problemas sérios e correr risco de vida. Então aqui em Baal, você vai aprender isso, a se tornar leal, confiante, a passar confiança, credibilidade na causa de luciferiana. Porque Baal ele recebeu como filho Baal,
Belzebulo recebeu como filho. Ele é único para as questões de justiça, de abertura de caminho, de prosperidade, etc. Ele é o patrono desse templo. E é o primeiro daimon de Goécia, segundo o As Goécia. São 72 e ele é o maioral, é o superior. Tanto que, quando a gente vai dar uma oferenda maior a ele, porque durante todo o ano ele vai receber as oferendas de frutas, de vinho, de licor sexual, se for das mulheres, etc. Então isso aí é repassado para ele. E uma vez no ano, pelo menos, ele precisa tomar aquele banho de Yegé. Então quem toma não é a divindade, o Baal em si, né? Mas aquela estatueta que tem o formato, né, de Tifão Baphomet, que ficou conhecido como Tifão Baphomet, o bode de Mendes, né? Na feitiçaria como Leonardo, o grande mestre Leonardo. E aí esse Exu maioral, que é um Exu que na Quimbanda não incorpora, que vai receber aí o Egé, não é, em nome da divindade Baal. Isso é necessário. Então você aprende com ele, porque se ele necessita de Egé, ele é uma divindade perto da humanidade. Somente fazendo um paralelo para que vocês entendam, o Olodumare, o Olorum, são divindades que não se omiscuem nos problemas humanos. Para isso, ele exteriorizou, puta que o pariu, ele exteriorizou, meu amigo, né? Ele externou as formas divinas que são os orixás. A divindade Olorum é oniconsciente, onipresente, onipotente. E os orixás que saem deles também são divindades, e são por isso onisciente, oniconsciente, onipotentes. Só que em qualidade e não em tamanho. Significa que os orixás são parte e parcelas da divindade, são seus filhos paridos por eles, e aí nós estamos utilizando a teologia de Umbanda de Rubens Saraceni. Eu gosto muito, né? Nós gostamos muito dessa parte de Rubens. É muito condizente, lembra muito os Vedas, está muito relacionado com a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, a fraternidade branca. Então nós temos aí essas divindades que são como uma própria divindade. Não é? Nós podemos dizer de uma maneira muito firme que Ogum é a ira de Deus, no caso o Olorum, que Iemanjá é a maternidade da divindade, que Oxum é o próprio amor da divindade. Nós podemos dizer que se Xangô é a justiça, Ogum, né, é aquilo que é implacável, é a ira divina. Essa ira divina vai existir nos Vedas como Nishinradeva, né? Tem um mantra que é muito lindo. Namaste Narashinhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vakshaha Hiranyakashipu Vakshaha Srilatankanakanaye Srilatankanakanaye Ito Nishinhan Parato Nishinhan
Ito Nishinho para to Nishinho. Yato Yanita to Nishinho. Yato Yanita to Nishinho. Bahe Nishinho Hidahe Nishinho. Bahe Nishinho Hidahe Nishinho. Nishin Ramadin Sharanam Praprade. Nishin Ramadin Sharanam Praprade. Tavakarakam Maravare Nakam Abuta Sringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Eshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisa Hare Jai Jagadisa Hare Jai Jagadisa Hare Keshavadita Narahari Rupa. Essa canção é uma das mais lindas do cancioneiro védico e fala exatamente de um indivíduo chamado Hiranyakashipu. Esse indivíduo, ele era um yogi poderoso, e aí ele foi para as margens do Ganges, e aí ele fez uma meditação. Essa meditação foi tão grande e por tantos anos que um formigueiro tomou conta dele, né? Então não se via mais olhos, não se via mais língua, o formigueiro tomando conta dele. E aí Narada Muni, né, que é uma das divindades que, segundo a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, Narada Muni é a testemunha viva de todos os acontecimentos que houve nesse globo desde a formação da raça hiperbórea. Então Narada Muni, que representa, que é o imortal, que representa justamente por sua perenidade, a divindade chegou e falou com Hiranyakashipu: olha, a sua tapasacharya, né, a sua renúncia foi tão grande que está abalando os céus. O que você quer para você não provocar tanta calamidade em todo o universo? Assim que diz os Vedas. E ele disse: eu não quero morrer nem no chão, nem na terra, não quero, nem no espaço. Eu não quero morrer nem por faca, nem por arma de fogo nenhuma, porque já haviam naqueles tempos arma de fogo. Não quero eu morrer de velhice, nem de doença. Então Narada Muni disse: tá bem, nós vamos lhe outorgar essa bênção. Então, imediatamente a bênção foi dada. O formigueiro saiu de Hiranyakashipu, que virou somente um esqueleto, mas pela bênção divina ele foi se tornando de novo a forma humana. E ali havia um devoto, né, no seu reino, que ele era um rei, e no seu reino havia um devoto chamado Prahlada Maharaj. E Prahlada Maharaj, ele passava meditando o dia todo, meditando no poder da divindade de Bhagavan Mahavishnu, que é a suprema personalidade de Deus no coração dos homens. E Hiranyakashipu, que era um demônio, Hiranyakashipu, que era um demônio, porque o irmão dele que era Hiranyakashipu, resolveu que aquilo estava lhe incomodando e pediu para que o menino não meditasse mais, e o menino não meditou. Então o menino foi entregue às feras, que não tocaram no menino, e depois colocaram o menino no local onde haveria uma debandada de elefantes que não tocou no menino.
E depois tentaram queimar o menino, que não conseguiu, né? E quando isso estava muito, né, as ações para destruir a criança estavam cada vez se tornando mais cruéis, aconteceu que de um dos pilares do castelo, do palácio de Hiranyakashipu, saiu um leão. E esse leão era a ira de Deus, chamada Nishinradeva. Então, quando se você for aqui para o Murici, você subir, você vai ver que na fazenda, né, do Hare Krishna, Nova Vrajadama, aqui em Caruaru, você vai ver que tem um leão na frente com 4 braços. Esse leão é Nishinradeva. Mas aí, quando ele viu Nishinradeva, ele ficou confiante, porque ele não podia morrer, o Hiranyakashipu. Porém, o Nishinradeva pegou ele pelo pescoço e colocou sobre o colo. E ali no colo ele despedaçou. Não é? Ele mordeu, ele tirou um leão, ele mordeu, ele despedaçou, ele triturou Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu não morreu nem na terra, porque estava no colo da divindade, nem no céu, não foi arma, nem arma de fogo, nem arma de aço, não foi doença. Foi a forma como a divindade, né, o Mahavishnu, a divindade que existe no coração de todos, achou de como destruir o seu inimigo, o inimigo do seu devoto. Ogum é, na África, essa ira de Deus personificada. Então, todas essas partes e parcelas, todos esses orixás, são partes e parcelas, pois, da divindade. Então, quando você faz algum trabalho, né, com os deuses, no meu caso eu me tornei Abian, você tem um voto, tem um compromisso, não é? Na verdade, eu só dei um bori, eu sou um Abian uborizado, como fizeram questão de falar, mas esse bori não é um pacto, e não há pactos que eu saiba de orixás dentro das nações de Candomblé. Não faz pacto. Não é um pacto de riqueza, não é um pacto, isso não existe. Então as pessoas procuram Lúcifer e a gente passa, como nós falamos, para Beuzebu, que tem o seu fronteiro Exu maioral, que é uma parte e parcela da divindade, porque Exu é o seu primeiro filho, nascido ali na Pedra Yangui, e ele é a divindade ali da Quimbanda e é o fronteiro do seu Baal. Aí as pessoas, à medida que vão no pacto com Baal, elas vão crescendo, vão se tornando pródigas, vão se tornando generosas, vão se tornando educadas, vão se tornando participantes, né? Aprendem oráculos, etc. E se tem paciência para que isso aí pode levar 1 ano, 2, 3. Mas a pessoa que ela vem fazer um pacto e o pacto é diretamente com Lúcifer, já se supõe que essa pessoa tenha todas as qualidades, as excelências. Acredite-se que uma pessoa que não quer fazer um pacto com aquele primeiro degrau, não é, que não quer Baal, que não quer Abaddon, que não quer Asmodeus, que quer Lúcifer de todo jeito. Entende-se que aquela pessoa é denodada, generosa, comprometida, compromissada com a causa, leal ao seu mestre espiritual e que tem uma imensa devoção por essa divindade. Significa que essa divindade é uma prioridade na vida daquela pessoa. Estamos falando de Lúcifer.
Então, antigamente, nós fazíamos o seguinte, mesmo nos pactos com Baal, quando a pessoa fazia um pedido a ele, por exemplo, eu tenho uma casa para vender no valor de 420 mil reais e as pessoas não estão nem sequer ofertando nada. Então, a gente fazia um pacto para vender aquela casa e 10% seria dada ao templo, no caso a Baal. Baal, falando ainda de Baal. E foram muitos os pactos assim. Cada coisa que você pedia, você dava uma coisa em troca. E foi tanta gente dando bolo, tanta gente enrolona, tanta gente ladra, que a gente resolveu, não, agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar a pessoa pedir, porque a pessoa está fazendo um pacto, nem é com Baal, é com Lúcifer, né? E a pessoa vai fazer aquele pacto lá. Então ela quer passar no curso de Direito, não é? Ela quer triplicar o número de lojas, ela quer um monte de coisas, né? Ela quer coisas que ela conseguir sozinha seria impossível. E hoje a gente não faz uma troca porque quando as pessoas conseguem, elas esquecem. Então nós dizemos assim, olha, você não precisa fazer uma troca de cada, que seria o correto. Mas você vai dizer uma mensalidade que você pode dar ao templo. Essa mensalidade que você vai dar ao templo significa que você entende que o templo tem gastos com velas. Precisa estar sempre velas acesas. Eu não preciso de vela, eu tenho eletricidade. Que precisa sempre ter frutas e bebidas. Você vai mandar o valor do pacto, porque o pacto é o trabalho meu. Eu vou fazer o pacto para lhe apresentar aquela pessoa, né? A gente vai fazer o ritual, vai se preparar, e o preparo não é fácil, porque existe, se for Lúcifer, tem dietas que são 7, 14 dias, né? Tem roupa que se deve vestir, tem o que se deve renunciar, sexo, etc e tal, para fazer o pacto daquela pessoa. Aí a pessoa pediu, eu quero passar em Direito, eu quero triplicar o número das minhas lojas, eu quero que meu filho, que meu neto, que meu cachorro, que tal. E em troca eu dou 50, 100 reais mensais. A pessoa fez um pacto, veja que coisa. Ela não quis passar por Beelzebul, que é ligado ao ser humano. É como nós falamos, os orixás são ligados ao ser humano. Lúcifer não tem ligação nenhuma com o ser humano. E nós apresentamos para aquela pessoa que Lúcifer, ele não precisa de egé, ele não é um anjo caído, mas uma divindade da divindade suprema. Ele não é um daimon de Goécia. E a pessoa fez aquele pedido lindo, maravilhoso, eu vou oferecer ao templo 50, 100 reais. É o pacto que é popularmente chamado caracu. Você entra com uma cara de pau e o demônio entra com o cu. Sendo que Lúcifer não é demônio. Então assim, eu já tinha explicado tanto. E eu estou falando isso porque a gente vai fazer um novo pacto. Agora, se possível, em maio. E a menina fez a carta de troca. E a gente vê que a menina tem condições. E o que ela pode dar é 100 reais mensal. Ela vai pagar o pacto, que é o valor X. Não é nenhum valor enorme de 10, de 11. Um valor do pacto aqui na minha casa é R$1.500. E ela pode dar 100 reais, 100. Aí por que você vai fazer? Eu disse, não, vou fazer. Vou chamar a minha sacerdotisa, que mora lá no outro lado da cidade. E a gente vai se preparar, vou colocar ela no meio dessa dieta, que ela tem que fazer a dieta também. Porque o que acontece? Lembra daquele ditado que o diabo dá quando o irmão tira com 4 patas?
Pois é. Lógico que Lúcifer não é o diabo, mas o pensamento é interessante. Porque você poderia mandar R$1.000 para o templo. Porque nós poderíamos publicar livros, nós apresentamos livros que fazemos, nós temos músicas que queremos gravar, tudo. E você pode, mas você vai mandar R$100. Cara, é tão interessante que a gente faz o pacto. E a pessoa, porque o pacto melhora a mente, mas ela vai tendo problemas financeiros que são terríveis. De repente, adoece, a família adoece, outra pessoa adoece, fulano bateu com o carro perdeu o motor, né? Bateu o motor, o cachorro adoeceu. Tudo que a pessoa não quis gastar aqui, a pessoa é obrigada a gastar na própria vida. E depois, a gente vê a pessoa cada dia mais ausente, aquela pactuando que todo dia falava com a gente, todo dia mais ausente, sempre tem uma desculpa para não falar, já fez o pacto. E o que me dá é dó. Eu tenho uma pena de pessoas assim, porque Lúcifer estava lá no lugar dele. Foi explicado que não é um daimon de Goécia, que não é um demônio. Foi explicado que não toma egé, ou seja, nenhum pai de santo pode manipulá-lo. A Baal pode, devido à necessidade de egé de Baal, a carência. Mas Lúcifer não tem nenhuma fraqueza. Nenhuma. E, se Deus quiser, em maio eu incorporo Lúcifer. E a pessoa que pactuou louca para ser chamada dele por filho. E ele pode simplesmente ignorar. Aconteceu aqui com a sacerdotisa a Lakshmi, que é a maior sacerdotisa que eu conheci. E tinha uma menina que tudo que ela fazia aqui, ela dava certo para ela, a Évora. Passava em concurso de carro, passava em tudo. E a menina lá, a Lakshmi, tentou 2 vezes e perguntou a ele, em uma das incorporações, por que eu não passei? E ele respondeu, porque eu não quis. Simples assim. Não deu explicação nenhuma. Ele é totalmente educado, mas ele é seco, é duro. E ele não vai dizer a você que você faltou fazer isso, que você não está agindo legal, que você está fugindo da responsabilidade e tudo. Eu não estou dizendo que a Lakshmi fugir da responsabilidade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas para você entender que mesmo uma pessoa cumprindo tudo, ainda pode ter um pequeno problema com ele. Agora imagine a pessoa mão de vaca, unha de vaca, como é dito aqui. Imagine uma pessoa que é desconfiada, que não tem lealdade com o mestre, que não tem devoção, que nunca pensa em, eu vou presentear o Lúcifer. Porque aqui, gente, a gente já recebeu muito presente de fora, de Portugal, de Japão, da Alemanha, da Rússia, né? Aqui da menina aí da Itália, os presentes chegavam aqui de muitos. E esse povo novo que está chegando, tudo aí, né? Convencido, levado pela internet, essas pessoas não sabem o que estão fazendo da própria vida. Por essa razão, você não deve fazer, se você é mesquinha, se você não tem respeito, se você não tem devoção, se você pretende fazer o pacto pular fora, se você é unha de vaca, né? Se você não se comunica, se você se acha, eu faço o pacto com Lúcifer só para ver a queda. Eu faço, você coloca lá onde você tiver, porque os pactos são feitos online. E eu fico só vendo a resenha. Para você aprender, você não merece Lúcifer. Não merece. O correto é você pedir perdão a ele por ser tão pequeno, tão mesquinha e dizer, vou começar do zero. Vou começar fazendo pacto com a pantera cor-de-rosa.
Vou fazer com Tom Jerry o pacto. Porque pessoas mesquinhas, pessoas que não têm lealdade, pessoas que não são pródigas, pessoas que não buscam a excelência, pessoas que não colocam a divindade como prioridade, ele, o Lúcifer, como prioridade, essas pessoas têm que fazer pacto com Pantera Cor-de-Rosa, com Tom Jerry, mas nunca com Lúcifer. E se você fez o pacto com ele, você também pode chegar e fazer um pacto de conciliação. Se você entender que o que eu estou falando é sério, você pode fazer um pacto de conciliação com ele. Olha, eu entendi tudo errado, me explique novamente, né? Eu vou aprender, vou fazer o altar dele, que você prometeu que iria fazer, ele está aguardando. Vou realmente tirar 1 hora do meu dia para aprender o oráculo dele, etc. Se não, deixe como está. Eu estou muito bem, obrigado. Quando você chegou, eu estava bem. E se você for embora, eu estou bem, obrigado. Então nós vamos fazer em maio outro pacto de Lúcifer com uma pessoa que não deveria fazer. Com uma pessoa que a vida não está ruim, mas que vai piorar quando botar Lúcifer no caminho. A pessoa precisa entender que o pacto não é vitalício, ele é atemporal. Ele não só é vitalício, como atemporal. É um pacto porque se você negou anjos, no pacto você nega anjos. Se você renuncia a Jesus Cristo, se você renuncia a protetores espíritas, se você, toda aquela besteiragem que é o cristianismo, para fazer pacto com Lúcifer, quem vai lhe receber após sepultura? Você nunca chegou perto da morte? Eu cheguei aqui 2 vezes. Eu cheguei pós-pandemia, em 2021, e pós na quaresma de 2023. Você nunca passou por uma situação assim, que você imaginou que não iria voltar? Então, pense com você mesmo. Ou você faz um pacto direito, ou você cumpre o que prometeu, e você faz uma reconciliação, e abre o coração, né? E deixa de ser unha de vaca, né? E dá lealdade a seu mestre, devoção a seus deuses. Ou você, que o pacto já está feito, sabe? Ou você pede abrigo em uma outra esfera, porque candomblé, que banda não vai resolver. É bom você procurar um exorcista. E o exorcista vai lhe dizer uma coisa interessante. Dê tudo que você prometeu e que ele merece, e depois volte aqui. Porque o exorcismo hoje na igreja é assim. Você vê em filme que é tudo de graça. Não, aqui tem um padre brasileiro, aqui no Brasil, Rio de Janeiro, muito famoso, que ele diz claramente que você deve dar primeiro o que você prometeu. Você estava aí mostrando fotos de uísque maravilhosos que eu nunca tive condição nem de comprar, nem de dar. Você sabe, essa cachaça é maravilhosa, não mandou. Mostrando doce à criança. Você está em sérios apuros. Você levou para dentro de sua família algo que não tem como quimbandeiro, macumbeiro, xangozeiro tirar de perto de você. Então, eu recomendo, se você é unha de vaca, se você não tem lealdade, se você não tem nobreza, se você não tem aqueles valores que fazem de você, que fazem de um bicho, de um bípede, de um animal de 2 pés, um ser humano, se você não tem excelência,
que Satã tenha misericórdia de você. E você que não fez o pacto, depois que ouvir, ver esse vídeo, não faça mais. Se você não vale merda, se você não valeu o que o gato enterra, não faça pacto com Lúcifer. Eita!